paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a 7ª lição que tem por título Deus abate o coração orgulhoso. O texto principal está escrito em Daniel, capítulo 4, versículo 37, e nos diz: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O resumo da lição nos diz: nunca devemos nos orgulhar de nossas capacidades e realizações, pois em tudo dependemos da graça de Deus. Ao lado está a nossa leitura semanal, é importante que você faça ela com seus alunos. São 3 os nossos objetivos: apresentar o edito do rei e o relato do seu sonho, aprender com a conduta de Daniel na interpretação do sonho e compreender como se deu o cumprimento do sonho e a restauração de Nabucodonosor. O texto bíblico que é a base para essa lição está escrito em Daniel capítulo 4, versículos do 1 ao 6. É importante que você faça essa leitura junto com os seus alunos. A título de introdução, você pode recapitular o sonho anterior, a visão anterior que Nabucodonosor teve da grande estátua e fazer um paralelo dizendo que lá ele havia esquecido o sonho. Daniel teve que dizer o sonho e a sua interpretação. E agora, graças a Deus, Daniel não precisou pedir a Deus que o revelasse o sonho, mas apenas a interpretação. Então, eu acho que é uma forma bem didática e dinâmica de iniciar. Lembrar ainda que a aula de hoje é o foco para estudarmos e explorarmos o capítulo 4 de Daniel. Então é importante que você peça que seus alunos leiam, com antecedência e recapitule com eles o capítulo 4 deste livro, fazendo uma leitura bem dinâmica com eles, que é justamente o impactante testemunho pessoal de Nabucodonosor que muito nos ensina. Vamos então para o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição, querido professor, tem por título O Edito e o Sonho do Rei. Aqui nós não vamos muito nos deter, não nos deteremos muito no edito do rei. O versículo 2 do capítulo 4 de Daniel diz o seguinte: Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, Nabucodonosor está muito grato a Deus pela sua recuperação, pelo seu retorno, pela volta da sua consciência humana. Mas a grande questão aqui é o que aconteceu antes disso. Por que este edito? Qual a razão? E aí é onde nós iremos nos deter. Mas é importante dizer que ele teve esse reconhecimento, reconhecendo Deus como um poderoso, como superior, como aquele que manda e desmanda na humanidade, e aprendeu a lição, pelo menos naquele momento, de que não é sábio o homem se envaidecer nas suas conquistas, porque tudo vem de Deus. Mas por que ele fez esse edito? E aí nós vamos entender, ainda no ponto 1 da lição, sobre esta satisfação momentânea pelo apogeu do seu império e o seu repentino susto diante do sonho que teve. Então Nabucodonosor, rei da Babilônia, próspero nos seus palácios, muitas conquistas, ele havia estendido o domínio, o seu império estava muito gigantesco, muito vasto, ele tinha alcançado muito sucesso, desfrutava de muita riqueza, de muita fama. O que aconteceu no seu reinado, por exemplo, os jardins suspensos, foram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas diante de todo esse apogeu, ele tem um sonho. E aí, esse sonho acaba o perturbando, porque ele fica querendo entender o que estava acontecendo. E aí ele chama novamente Daniel, porque ninguém consegue interpretar. E ao narrar o sonho, o rei começa a falar da árvore frondosa
crescia cada vez mais até sua copa chegar ao céu. Suas folhas eram belas, muitos eram seus frutos, os animais do campo se abrigavam debaixo dela, os pássaros faziam ninhos em seus ramos. E aí de repente surge uma sentinela, um anjo que descia do céu e dá uma ordem para que a árvore fosse derrubada, deixando somente o toco e suas raízes, presos com ferro e bronze. E aí ele deveria ser molhado como orvalho do céu e viveria com os animais selvagens durante 7 tempos. E aí teria a mente de um animal selvagem em vez da mente humana. Ele conta todo este sonho a Daniel e fica um pouco perturbado. O que é essa árvore? O que isso significa? E aí Daniel vem com a interpretação. Nesse primeiro ponto, nós só precisamos discutir com os nossos alunos este sonho, que não haja dúvida em relação ao sonho, e o momento da vida de Nabucodonosor que esse sonho acontece. Então enfatiza o momento de apogeu, o vasto império, um momento de grande tranquilidade, muita fama, muito sucesso, mas como estava o seu coração? E aí cabe a reflexão em momentos de bens materiais, em momentos de tranquilidade econômica, equilíbrio financeiro, como está a nossa vida espiritual? Como estão os nossos sentimentos? O que é que está passando dentro de nós, da nossa mente? E aí é nesse contexto que ele recebe este sonho. E aí no ponto 2 nós veremos a sua interpretação. O ponto 2 tem por título: Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei. Agindo com prudência é o primeiro subtópico. E aqui nós já começamos a aprender com a interpretação de Daniel. Daniel sempre muito prudente, depois de ouvir todo o relato do sonho, ele fica bastante estarrecido durante certo tempo. Até o próprio Nabucodonosor tenta tranquilizá-lo. Daniel sabia o significado, mas estava certamente preocupado de como iria passar para o rei, porque não era uma mensagem de paz. Mas aí nós já aprendemos que mesmo não sendo uma mensagem de paz, mesmo sendo um alerta à mensagem que Deus colocar nos nossos corações, nós precisamos ser fiéis àquilo que Deus ministrou ao nosso coração. É preciso ter muita prudência, saber falar, como das outras vezes nós vimos que Daniel se portou muito bem, agora não seria diferente. Então a gente reflete sobre isso com os nossos alunos e vai para a interpretação do sonho. E aí a própria lição divide essa interpretação em 3 pontos. Primeiro, a árvore majestosa. Então a árvore simboliza formosura, grandeza, poder, riqueza, tudo isso relacionado ao reino de Nabucodonosor. E aí diante daquele reino tão esplêndido, que durou aproximadamente entre 605 e 562 a.C., sendo mais poderoso na história da Mesopotâmia, Daniel é obrigado a dizer: esta árvore é tua, ó rei. Tu és essa árvore. E aí daqui a pouco vem o edito de Deus. Mas esse poder todo, toda essa majestade dessa árvore é o Senhor. Só que aí vem o juízo divino. E aí certamente, o comentarista diz, o semblante do rei muda, ele fica perturbado ao ouvir o restante da interpretação. A árvore sou eu? Ok, mas agora vem o juízo divino. Porque a sentinela dá ordem. A árvore deveria ser cortada, deixando somente o tronco com as suas raízes presas em ferro, com ferro e com bronze. Então a interpretação não era a destruição completa de Nabucodonosor. Deus ainda lhe daria uma oportunidade de se converter. Reconhecer a grandeza de Deus, como no edito que ele publicou. Mas aqui vem o poderio dele representado pela árvore e agora a ordem de Deus, o juízo divino de derrubar. Tudo isso por causa de uma palavra chamada orgulho, que gera, consequentemente, Deixa eu só ver aqui o nomezinho que eu anotei. O orgulho gera, consequentemente, a soberba. E o que é isso?
é você achar que tudo gira em torno de si. É você achar que é necessário em todos os lugares. É você entender que se você não fizer, a coisa não acontece. E aí é uma lei do engano. Existem muitas pessoas que poderão fazer melhor do que nós aquilo que a gente está fazendo na atualidade. Isso seja no mercado de trabalho, seja na igreja. Às vezes na congregação a gente acha que ninguém pode desempenhar o papel que nós desempenhamos. Pode, e muito melhor do que nós. Então toda a honra e toda a glória sempre deve ser tributada ao Senhor. E qual é o conselho de Daniel em relação a isso? Ó rei, perceba que a raiz ainda fica, o tronco ainda fica. Ainda existe ali um rebento. Ainda existe um sinal de vida ali. E aí você precisa agora ter uma postura diferente. Daniel começa a aconselhar o rei. Deixe a sua soberba. Renuncie os seus pecados. Se envolva em práticas de justiça. Abandone a iniquidade. Use misericórdia com os pobres. Demonstrando, portanto, que aquela disciplina que o rei estava prestes a vivenciar se devia também à sua negligência e falta de misericórdia com os menos favorecidos ou afortunados. Então aqui fica a lição do juízo divino chegando na vida dessa pessoa que está cheia de orgulho, cheia de soberba, mas não para destruição, mas como oportunidade de redenção, de melhorar o caminho. Então é o momento de nós analisarmos com os nossos alunos. Precisamos fazer essa autoanálise. Como está o nosso coração? Como está o nosso ego? Será que a gente está cultivando essa postura de humildade? Então é sobre isso que a gente vai discutir no ponto 2 da lição. Vamos para o terceiro. O terceiro ponto da lição tem por título o cumprimento da profecia e a restauração do rei. Então aqui nós vemos Deus abatendo o orgulhoso. A Bíblia está recheada de exemplos de humildade. E aí entre eles eu quero destacar em João capítulo 13, Jesus lavando os pés dos discípulos, assumindo um papel do servo mais simples de uma casa. O dever do servo mais simples, Jesus abraçou e executou. É tanto que Pedro estranha. Não vou deixar que o Senhor lave meus pés. Aí Jesus disse, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ele diz, não, então lave. Lave meu corpo todo. Aí Jesus também não é necessário isso, você já está limpo. Mas o que é importante dizer aqui é a valorização dos textos bíblicos para um coração humilde. Veja o publicano e o fariseu. O fariseu chega no templo, ó Deus, eu não sou impuro como os demais homens, eu sou justo. Olha que soberba, olha que ego elevado. Em contrapartida, o publicano está dizendo, batendo no peito, Senhor, eu sou indigno, eu não mereço. Então, olha a diferença da humildade e da soberba. Atos capítulo 12, versículo 23, nós vemos o relato de Herodes, e aí o historiador Flávio José, com muita maestria, narra esse período, que Herodes sai do seu palácio com roupas muito resplandecentes. Era uma espécie de material tipo prata, que quando o sol batia, ninguém poderia olhar para Herodes, ofuscava até. E aí as pessoas começaram a exaltar, clamar o seu nome, e nem podia vê-lo, que ofuscava por causa das suas vestimentas. E ali ele não deu a glória devida a Deus. E morreu comido por bichos. Deus permite uma enfermidade que o corrói por dentro. Porque não deu a glória devida a Deus. Então isso é muito sério. Nunca nós podemos achar que somos alguma coisa. Não, mas a mente é minha, eu é que estou estudando, eu é que fiz por merecer. Calma. Mas quem lhe deu a possibilidade do raciocínio foi Deus. Então a gente precisa se acalmar, ser mais humildes. Então nesse terceiro ponto, a gente precisa destacar isso, mostrando que Deus abate o orgulho. 12 meses após esse sonho, ele se cumpre literalmente na vida do rei.
ele se vangloriava, no capítulo 4, versículo 39, nós vemos isso. Aí vem uma voz do céu, declarando seu destino, sendo expulso da companhia humana e passando o rei a viver como um animal. Ele teve um surto que retirou a sua sanidade mental, foi viver com os animais. Então Deus mostra aqui que ele é que é o verdadeiro soberano e que ele resiste aos soberbos. Capítulo 5, versículo 20 diz que quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Provérbios 16 e 5, Tiago 4 e 6, são versículos que falam sobre o orgulho e a prepotência, o perigo de sermos orgulhosos e prepotentes. Então, Jesus disse: qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Como também qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Lucas 14, do 10 a 11. É importante destacar nesses versículos. Nabucodonosor, portanto, depois do período passado, ele glorifica a Deus. Agora, teve a interpretação do sonho. Mesmo assim, ele não assumiu uma posição de humildade diante de Deus. Ele continuou. E aí a conta chegou, né? Mas graças a Deus que passados esses dias, conforme a revelação, a consciência de Nabucodonosor foi restaurada. Ele recuperou o juízo, Deus permitiu isso, e ele glorificou o Senhor e reconheceu o seu poder eterno, conforme capítulo 4 e versículo 34 do livro de Daniel. Isso mostra também, é uma mensagem cristocêntrica, de que Deus permite situações em nossa vida para nos lapidar, nos ensinar e nos fazer nos aproximarmos cada vez mais dele. Ele não nos mata logo, ele deseja nos trazer para perto de si. E por fim, não menos importante, a lição da pregação de Daniel para todas as pessoas. Ele não se intimida porque é um rei, ele prega. Então, seja no âmbito familiar, seja na universidade, no trabalho, em qualquer lugar, nós precisamos falar de Jesus, a palavra que ele nos concede. A Bíblia do jeito que ela é. Lógico que com muita prudência, né? Com muita sabedoria, mas a verdade. Então são esses os nossas reflexões e subsídios da nossa lição. Vamos então para o momento EBD. Doutores, estamos com mais um momento EBD. Isso mesmo, são aqueles minutinhos, aqueles 5 minutinhos que você conversa com seu dirigente para apresentar a lição que vocês estão estudando, convidar aqueles alunos faltosos e, em nome de Jesus, no próximo domingo a sua EBD estará lotada para a glória de Deus. Não deixe de fazer o momento EBD. Olá, querido professor, vamos com mais um momento de dicas e subsídios pedagógicos. Hoje eu quero tão somente enfatizar a orientação pedagógica trazida na lição. Gostei muito, muito pertinente, não vou adicionar mais coisa porque ela já vai tomar um bom tempo. A dinâmica seria para explorar o tema da lição com a metodologia de discussão em grupo. A lição sugere que você divida os seus alunos em pequenos grupos e peça a cada um que discuta as seguintes perguntas. Como a arrogância de Nabucodonosor o afetou? Quais são os sinais de arrogância em nossas vidas hoje? Como podemos aplicar lições da vida de Nabucodonosor em nossas vidas? O que é humildade? Como a colocamos em prática? Você vai dar 15 minutinhos, mas aí você avalia, né? Dependendo da sua realidade aí, pode ser menos ou mais. E vai encerrar essa dinâmica enfatizando a importância de permanecer humilde, reconhecendo que somos dependentes de Deus. Muito interessante, não deixe de fazer essa dinâmica. Venham ainda lembrá-lo do nosso encontro formativo, né, na nossa jornada pedagógica, no próximo dia 24, que será uma bênção, estaremos falando um pouco sobre projetos. Não perca, envie o seu projeto, nós estamos aguardando, será uma bênção em nome de Jesus. Aproveito ainda para dizer que não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, fazer algum comentário, caso ache necessário. Vamos ao ar toda quarta-feira após o estudo para professores de adultos.
Continue conosco aqui e vamos juntos em nome de Jesus. A todos, a paz do Senhor e uma excelente aula no domingo.